Você não pode ter filhos, Micaela. Eu vou te levar embora daqui, vou devolver ao seu pai. Eu quero uma mulher que possa engravidar. Você não é a fêmea que eu procurava para mim. O ar da pequena cidade era espesso com fofocas e olhares de canto de olho, um veneno lento que consumia a reputação de Micaela. Aos 20 anos, ela era um espetáculo de beleza rara. Os longos cabelos ruivos, lisos como seda, caíam em cascata sobre uma pele clara que parecia refletir a luz. Contudo, essa beleza era eclipsada por uma lenda cruel. Diziam que a linhagem de sua família, outrora orgulhosa, terminaria nela, pois Micaela era estéril. Os boatos eram impiedosos. Nas feiras, nas igrejas, em todos os cantos, o murmúrio se repetia: a Virgem seca, a última da casa. O senhor Alencastro, pai de Micaela, sentia a dor da humilhação na própria pele. Ele era um homem de posses, mas o dinheiro não comprava a fertilidade. Ver a filha, a criatura mais linda que já vira, isolada e evitada, envelhecia-o mais rápido que o tempo. Ninguém a quer, minha filha. Ele desabafava, a voz rouca pela angústia. Ninguém se arrisca a casar-se com uma mulher que não pode dar herdeiros. Micaela chorava em silêncio, a inocência de sua juventude e a pureza de sua virgindade sendo usadas como armas contra ela. Ela ansiava por um lar, por amor, por provar que todos estavam errados, mas o medo e o preconceito eram muralhas inexpugnáveis. Foi então que surgiu Jorge, um homem de família tradicional, com terras e uma urgência em cumprir o dever social. Ele não era atraente nem gentil, mas estava cansado das rejeições das moças da cidade. Quando ouviu os boatos de que Micaela era estéril, ele viu uma oportunidade de casamento sem grandes alardes ou paixões, talvez até uma chance de ter a beleza dela a seu lado, independentemente dos filhos. Ele estava desacreditado em seu próprio sucesso em encontrar uma esposa, e Micaela, embora linda, parecia a opção mais fácil. Em um ato que surpreendeu a todos, ele formalizou o pedido. O senhor formalizou o pedido. O senhor formalizou o pedido. Alencastro, vendo a única chance da filha de ter um nome e um futuro, concordou imediatamente, ignorando os instintos que gritavam sobre a índole de Jorge. A cidade ferveu com a notícia. O pai de Micaela, determinado a mostrar dignidade, não poupou recursos e organizou uma festa de casamento opulenta, um evento que por um breve momento ofuscou a lenda da esterilidade. Micaela, vestida de noiva, parecia um anjo, a mais bela de todas, apesar da tristeza sutil em seus olhos. Na noite de núpcias, a porta do quarto se fechou, isolando o casal do burburinho da festa. Micaela, virgem e inexperiente, cumpriu seu dever de esposa, entregando-se ao marido, esperando que aquele ato, no mínimo, lhe trouxesse a paz. Era um momento de entrega, onde ela esperava que o laço do casamento fosse mais forte que a maldição social. Meses se passaram e o silêncio de seu corpo se tornou ensurdecedor. Nenhum sinal de vida, nenhuma promessa de filho. O ar na casa de Jorge se tornou frio e denso, e o tratamento dele mudou da indiferença para a crueldade. Você é inútil, ele rosnava. A beleza de Micaela não era mais suficiente para acalmar a sua frustração. Eu sabia que a lenda era verdadeira. Você não passa de uma terra seca que não aceita semente. As palavras eram golpes duros na alma dela. A humilhação de Jorge era pública e inevitável. Em um dia frio e cinzento, ele a confrontou na frente de criados e vizinhos. Não vou mais tolerar essa farsa, ele declarou, as palavras cortantes. Você é estéril, não serve para minha casa. E assim, sem cerimônia ou pudor, Jorge a devolveu ao pai. Micaela, a linda virgem, agora era esposa rejeitada, a prova viva de que a lenda era mais forte que o desejo. O portão da casa de seu pai parecia a entrada de um túmulo. Ela desceu da carruagem de Jorge com a cabeça baixa, o peso da vergonha insuportável. Seus lábios tremeram, mas ela não permitiu que as lágrimas caíssem. Ela precisava de força para enfrentar a cidade que agora não apenas a evitava, mas a ridicularizava abertamente. A história de seu fracasso era a nova diversão da vila, mas o pior ainda estava por vir.
Ela não sabia que no fundo de seu quarto o pai já tinha um plano. Ele estava desesperado para calar a boca da cidade e provar a fertilidade da filha, mesmo que isso custasse mais um pedaço da alma de Micaela. Ele já havia procurado um novo marido. A casa do Sr. Alencastro, que antes resplandecia com a alegria da festa de casamento, agora era um poço de silêncio e vergonha. A chegada de Micaela, devolvida por Jorge, não foi discreta. A humilhação era visível na carruagem que partiu apressadamente e nas fisionomias contorcidas dos criados. No entanto, o verdadeiro tormento estava na rua. Assim que a notícia se espalhou e foi rápida como fogo, a vizinhança transformou-se em um palco cruel. Grupos de mulheres se reuniam perto do portão, não para oferecer conforto, mas para destilar seu veneno. A seca voltou para o ninho, gritou uma voz estridente. 2 meses e nada. Pobre Jorge perdeu o tempo e a decência, completou outra, as risadas seguindo-se em coro. Elas a chamavam de terra árida, de vaso rachado. A beleza de Micaela, que antes provocava inveja, agora acentuava o escárnio. Elas riam de sua incapacidade de gerar filhos, de sua desgraça conjugal. Era um tipo de satisfação perversa, a alegria de ver a mais linda cair na lama. Micaela correu para o seu quarto, atirando-se sobre a cama. As lágrimas vieram em ondas quentes e amargas, uma torrente que ela havia reprimido na frente do ex-marido. Ela não chorava pela perda de Jorge, que mal conhecia, mas pela injustiça e pela certeza de que a lenda se enraizaria ainda mais na mente das pessoas. A cada soluço, ela sentia o peso da maldição que pesava sobre sua família. O Sr. Alencastro a encontrou assim. O homem, que sempre foi imponente, parecia encolher-se com a dor da filha. Ele se sentou ao lado dela, o peito apertado. Minha filha, pare de chorar, ele pediu, a voz grave e cheia de pesar. Eu falhei com você. Devia ter sabido que Jorge não passava de um brutamontes interessado no dote. Micaela ergueu os olhos vermelhos e suplicantes. Pai, é a lenda. Todos têm razão. Eu sou estéril. Não há mais esperança para mim. Deixe-me viver em paz. Não, jamais. O Sr. Alencastro se levantou, a determinação tomando conta de seu rosto. Ele se recusava a aceitar que o sangue de sua família secaria ali. O problema está neles, não em você. A semente de Jorge é que deve ser fraca, ou ele não soube fazer a sua parte. Ele caminhou pela sala, a mente em um turbilhão. Vamos provar que eles estão errados. Eu não vou deixar que a maledicência destrua o seu futuro. Você terá um marido, Micaela, um homem de boa linhagem com um nome forte. Um homem que fará o que for preciso para ter herdeiros. Micaela olhou para o pai, atordoada. Ele não estava buscando o seu bem-estar ou a sua felicidade, mas sim uma maneira de restaurar a honra da família. A filha era apenas um instrumento para esse fim. Eu vou procurar um novo marido para você e desta vez ele será mais persistente, mais adequado. Você me ouve e se desta vez você falhar, se mais uma vez a cidade zombar de nós, eu não terei mais forças. Mas você não pode desistir de tentar ter um filho. A promessa do pai era um fardo ainda maior. Ele já havia iniciado as buscas e Micaela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela seria entregue novamente, como um bem, a um homem que só a desejava para cumprir um dever. O amor não fazia parte da equação, apenas a fertilidade. Enquanto a cidade continuava a sussurrar sua desgraça, o Sr. Alencastro já negociava com o próximo pretendente, um homem que precisava desesperadamente de um herdeiro e estava disposto a arriscar-se com a virgem seca em troca de sua beleza e de um dote generoso. O nome dele era Eduardo, e a nova tentativa de Micaela para silenciar a cidade estava prestes a começar, em um novo casamento onde a ternura era apenas uma máscara. Alencastro, com a discrição de um general em guerra, cumpriu sua promessa. Meses depois da humilhação pública, Micaela estava novamente diante de um altar, desta vez com Eduardo. Ele era um homem rico de posses consideráveis, mas com uma falha fatal. Precisava urgentemente de um herdeiro para deixar sua vasta fortuna.
A esterilidade de Micaela era um risco que Eduardo estava disposto a correr, convencido de que o problema residia na semente fraca de Jorge. A cerimônia foi um contraste doloroso com a anterior. Não houve pompa ou multidão. Apenas um pequeno grupo de convidados, cujos olhares curiosos e cheios de julgamento pesavam mais que 1000 pessoas. Micaela vestia um novo vestido, mas carregava a mesma alma ferida, sabendo que este casamento era, mais uma vez, um negócio em que sua fertilidade era a única moeda. A casa de Eduardo era luxuosa, mas o que mais surpreendeu Micaela foi a sua gentileza. Ele não era o bruto interesseiro que ela esperava. Nas noites que se seguiram, Eduardo era a personificação do afeto. Ele a amava com ternura e devoção, era amoroso e cuidadoso, procurando apagar as marcas do desprezo de seu primeiro casamento. Ele a tratava como uma joia e Micaela, pela primeira vez, sentiu um vislumbre de paz e de carinho conjugal. As tentativas de conceber eram cheias de paixão e esperança mútua, transformando a obrigação em momentos de intimidade genuína. Tenho certeza de que nosso amor será frutífero, minha Micaela. Ele sussurrava, beijando seus longos cabelos ruivos. Não dê ouvidos às bobagens da cidade. O problema era dele, não seu. Micaela queria desesperadamente acreditar nisso. Ela rezava por um milagre que a libertasse da sombra da lenda. A cada atraso em seu ciclo, uma faísca de esperança acendia-se em seu peito, apenas para se apagar com a chegada inevitável da decepção. Meses se passaram, e o resultado era o mesmo, nada. O corpo de Micaela permanecia silencioso, estéril, imune aos esforços gentis e apaixonados de Eduardo. A frustração começou a corroer a ternura de Eduardo. O peso de sua obrigação social e a pressão de sua família para ter um filho tornaram-se mais fortes que o amor incipiente por Micaela. Ele a amava, mas amava mais a ideia de ter um herdeiro. A verdade era um martelo batendo em sua cabeça. Ela realmente parecia ser estéril. O dia da decisão chegou com a mesma frieza do primeiro divórcio. Micaela, você é uma mulher maravilhosa e eu a amo, disse Eduardo, a voz embargada pela dor, mas firme na sua decisão. Mas eu preciso de um filho. Minha herança e o nome da minha família dependem disso. Se você não pode me dar o que eu preciso, sinto muito, mas não posso mantê-lo aqui. Ele a olhou com um desespero que partiu o coração dela. Desta vez a dor era maior, pois ele era um homem bom. Ele não a humilhou com palavras cruéis, mas com uma devolução resignada e fria. Novamente, a carruagem de volta para a casa do pai. A cidade, já familiarizada com a tragédia de Micaela, não perdeu tempo. Desta vez, o escárnio foi mais intenso, mais violento. As mulheres da cidade, como um bando de abutres, marcharam até a porta de seu pai, berrando palavras de fogo. Ela é a prova viva da maldição. 2 vezes rejeitada, nenhuma semente consegue viver nela. Uma multidão se formou rapidamente. Elas agitavam os braços, jogavam terra seca no portão e a chamavam de o Poço Seco. Micaela estava na sala, aterrorizada, cobrindo os ouvidos, sua alma estava quebrada. Não havia mais lágrimas, apenas um vazio gélido e a certeza de que ela estava condenada a uma vida de isolamento e vergonha. Enquanto a turba em frente à sua casa atingia o auge da crueldade, um homem solitário e imponente observava a cena do alto de uma colina, a pouca distância. Ele não era da cidade. Seu rosto era duro, seus ombros largos, e a fama que o precedia era de um homem das montanhas, bruto e temido. Ele descia apenas em raras ocasiões, e naquele momento ele testemunhava a mais vil das humilhações. Seus olhos cinzentos e penetrantes fixaram-se em Micaela, a moça que era humilhada pela sua incapacidade de gerar. O ápice da humilhação de Micaela transformou-se em um espetáculo público e cruel. Micaela estava encolhida, sentindo que cada palavra a atingia como uma pedra. A lenda de sua esterilidade, agora confirmada por 2 casamentos fracassados, a condenava ao ostracismo eterno. Coincidindo com este tormento estava Luiz.
Ele era um espectro da montanha, um homem que raramente se misturava à civilização. Tinha cerca de 50 anos, com uma presença que impunha respeito e, para muitos, medo. Seus cabelos eram grisalhos com mechas pretas e a altura impressionante era complementada por um corpo musculoso e forte, moldado pela vida dura nas alturas. Ele era viril e charmoso de uma forma selvagem, e seus ombros largos pareciam capazes de carregar o peso de um mundo. Luiz era conhecido por sua vida isolada e por ser bruto e perigoso quando provocado. A cidade o temia tanto quanto o respeitava. Luiz descia a cidade apenas por extrema necessidade. Naquele dia, ele estava no limite da praça quando viu a multidão enfurecida e ouviu os insultos que jogavam sobre a jovem reclusa. Ele se aproximou lentamente, sua presença silenciosa, mas avassaladora, fazendo com que o burburinho diminuísse. Os moradores se afastavam dele como se fosse uma força da natureza, uma aura de poder e mistério o cercando. O medo era palpável. Luiz não precisou de explicações. Viu a dor no rosto do velho senhor Alencastro e sentiu a profundidade da crueldade dirigida à bela jovem ruiva, cujo rosto pálido se destacava na janela. Ele se compadeceu da humilhação que ela estava sofrendo, uma injustiça que feria o seu senso primitivo de honra. Ele parou bem em frente ao portão, e o silêncio se fez completo. Seus olhos cinzentos e penetrantes, cheios de uma intensidade que a cidade não entendia, fixaram-se na janela onde Micaela estava. Luiz então virou-se para a multidão. Sua voz era grave e profunda, um trovão que fez alguns recuarem. A vida de vocês é tão vazia que precisam caçar a dor de uma mulher para se sentirem vivos? Ele perguntou, sem elevar o tom, mas com uma autoridade inquestionável. Ninguém respondeu. Ninguém ousou enfrentá-lo. As mulheres que momentos antes gritavam com fúria, baixaram a cabeça, envergonhadas e aterrorizadas. Luiz virou as costas para a cidade e caminhou em direção à porta da casa. O senhor Alencastro o recebeu com uma mistura de medo e gratidão. Luiz não perdeu tempo com formalidades. Ele olhou diretamente para Micaela, que desceu as escadas lentamente, hipnotizada pela figura imponente à sua frente. Eu vi o que fizeram com você, ele declarou, a voz estranhamente calma. Você não pode ficar aqui, esta cidade a destruirá. Ele fez uma pausa, e a proposta veio como um soco no estômago. Uma oferta de escape que parecia irreal. Você quer ir comigo para as montanhas? Micaela olhou para os olhos dele, depois para a rua, onde as cabeças baixas ainda a julgavam. As montanhas, o isolamento, a segurança, a fuga da cidade que a chamava de seca. A proposta era absurda, mas o desespero dela era maior. Ela não raciocinou. Não pensou nas consequências, no perigo que poderia representar o homem bruto e misterioso. Ela só viu a chance de fugir daquela vida de vergonha. Sim, ela respondeu, a palavra quase um sussurro. Eu quero ir. Luiz acenou uma única vez, aceitando a resposta como um contrato. Ele se virou para o senhor Alencastro, que estava paralisado. Ela vem comigo, disse Luiz, ela estará segura. Micaela mal pegou um casaco. Ela seguiu Luiz para fora da casa. A multidão, que assistia atônita, abriu um caminho para eles. Ela caminhou com seu salvador forçado para o desconhecido e para um lugar onde a lenda da sua esterilidade talvez não tivesse poder. O caminho seria difícil, mas a fuga era a única certeza. E no silêncio da subida, ela começaria a se perguntar quem era realmente aquele homem que a salvara da multidão e a levava para o seu mundo. Luiz, com sua força imponente e passada firme, abria caminho. Micaela o seguia, os pés tropeçando na terra e nas pedras, mas o corpo impulsionado pelo único desejo de se afastar da cidade. Ela olhava para trás a cada passo, vendo a pequena vila encolher-se, e com ela a dor excruciante da humilhação. Mas o alívio era breve, a incerteza a atingiu com força. O que ela tinha feito havia trocado uma prisão de escárnio por um cativeiro desconhecido com um homem que todos temiam. Apesar da presença de seu salvador, Micaela não conseguia parar de chorar. Eram lágrimas silenciosas de cansaço, medo e alívio.
Ela soluçava baixinho, o som abafado pelo vento da montanha e pelo ritmo constante da caminhada. Luiz não disse uma palavra durante todo o percurso. Ele não olhou para trás, não ofereceu consolo nem a apressou. Apenas manteve o passo, um guardião silencioso e enigmático. Seu silêncio era uma parede, mas estranhamente dava a Micaela o espaço que ela precisava para liberar sua dor. Quando o sol começou a se pôr, eles finalmente chegaram a uma cabana rústica, mas robusta, aninhada em um platô com vista para um mar de árvores. Era o lar de Luiz. Sem rodeios, ele indicou um canto da cabana. Havia uma cama simples, mas bem feita, coberta com peles e um cobertor pesado. "Pode descansar aqui", ele disse, pela primeira vez desde que iniciaram a jornada. A voz era áspera, acostumada a falar apenas o necessário. "Você precisa dormir." Exausta, Micaela não hesitou. Ela se deitou, o corpo doído, e o cansaço venceu o medo. Ela dormiu profundamente, o sono da exaustão que a tirou de um pesadelo e a jogou em um novo mundo. Na manhã seguinte, Micaela acordou com o cheiro de fumaça de lenha e café forte. Ela se levantou e, ao olhar ao redor, a realidade a atingiu como um choque. Ela estava na casa de Luiz nas montanhas, completamente isolada. Luiz estava junto à lareira, bebendo café. Ele a olhou com a mesma intensidade de antes, sem julgamento, apenas observação. "Não precisa se assustar", ele disse antes que ela pudesse falar. "Eu não farei nada contra a sua vontade. Você veio para cá em busca de paz, e é isso que eu lhe darei." A garantia, vinda de um homem com fama de bruto, foi surpreendente. Ela sentiu uma pontada de confiança, a primeira em muito tempo. "Por que você fez isso?" Micaela perguntou, a voz ainda fraca. "Por que se intrometeu?" Luiz deu de ombros, um gesto de indiferença. "Não gosto de covardia, e humilhar uma moça sozinha é o ato mais covarde que existe. Mas me diga, qual é a razão de tanta fúria? Por que eles a tratam com tanto desprezo?" Micaela respirou fundo. Era a primeira vez que contava sua história a alguém de fora de sua dor imediata, e a honestidade de Luiz a encorajou. "São 2 casamentos fracassados", ela confessou, a voz embargada. "Fui devolvida nas 2 vezes. Dizem que sou estéril, que não posso dar filhos. É uma lenda antiga na minha família. E agora todos acreditam." Ela esperou o julgamento, a repulsa, a confirmação de que ele também a via como seca. Luiz apenas a encarou por um longo momento. Depois, tomou um gole de café e olhou para as montanhas, para o horizonte vasto e selvagem. "Aqui nas montanhas as lendas morrem com o vento. O que importa é a força que você tem para seguir em frente", ele afirmou. "Você está aqui agora. Eu não me importo com o que a cidade diz sobre você." Ele se virou para ela, os olhos firmes. "Eu não preciso de filhos, Micaela. A única coisa que você precisa se preocupar aqui é em se sentir melhor. E se alguém, seja quem for, ousar subir aqui para tentar atingi-la novamente, eu vou defendê-la. Ninguém toca no que é meu, e você está sob a minha proteção." A declaração dele, possessiva e protetora, acendeu uma pequena chama no peito de Micaela. Ele não a queria como esposa, mas como uma pessoa a ser protegida. Capítulo 6. Observador silencioso e o bolo de linha. Os dias nas montanhas adquiriram um ritmo diferente para Micaela. Longe do julgamento da cidade, ela se viu sem as obrigações e regras sociais que a sufocavam. Sua rotina era um vazio que ela não sabia como preencher, e o silêncio da cabana era quebrado apenas pelo som do vento nas árvores e o trabalho de Luiz. Ela não tinha um papel definido ali, e por isso passava a maior parte do tempo observando o homem que a havia resgatado. Luiz era uma força da natureza em si. A fama de durão e rude era justificada em sua maneira de ser, mas essa aspereza era compensada por uma gentileza inesperada e discreta, especialmente direcionada a Micaela. Ele nunca invadia seu espaço, sempre garantia que ela tivesse comida e aquecimento, e seus olhares eram respeitosos, mas profundos. O trabalho dele era principalmente com madeiras. Ele era um artesão habilidoso, transformando troncos brutos em peças utilitárias com uma facilidade impressionante.
Micaela o observava trabalhar, fascinada pela dança de seus músculos sob a camisa de algodão suada. Ele era forte, musculoso, um corpo viril forjado pela vida dura, e ela não podia negar. Ele era bonito, com seus cabelos grisalhos e longos, e aquele charme rústico e indomável. Um homem de verdade, ela pensava, comparando inconscientemente a figura imponente de Luís com a fraqueza de seus ex-maridos, um brutal e outro gentil, mas ambos incapazes de protegê-la ou de mantê-la. Luís tinha as lindas mãos, fortes, mãos de homem selvagem, mãos quentes, embora ela não queria pensar nele desta forma, mas era inevitável perante a tanta virilidade. O desejo de retribuir a bondade silenciosa dele cresceu em Micaela. Ela precisava sentir-se útil, precisava de uma rotina. Ela vasculhou a pequena despensa de Luís, encontrando farinha, açúcar e ovos. Ela decidiu fazer um bolo para ele. Pela primeira vez em meses, Micaela sorriu enquanto trabalhava, o cheiro doce da baunilha e da massa se espalhando pela cabana e quebrando o cheiro de pinho e lenha. Era um ato feminino e doméstico, uma tentativa de levar um pouco de calor para o ambiente solitário dele. Luís retornou do trabalho na hora do café, o sol já se punha, pintando o céu de tons alaranjados. Ele entrou na cabana, exalando o cheiro de suor, terra e força. Seus olhos, acostumados ao ambiente espartano, logo se fixaram na mesa. Um pedaço de bolo, perfeitamente dourado, estava lá. "O que é isso?" ele perguntou, a voz grave com um tom de surpresa. "Um bolo", Micaela respondeu, sentindo uma satisfação genuína. "Para o café, eu queria agradecer." Luís se aproximou lentamente, observando não apenas o bolo, mas o cuidado nos pequenos detalhes que ela havia arrumado na mesa de madeira. A cabana, com a presença dela, havia ganhado vida. Ele ficou visivelmente impressionado com os cuidados femininos dela, um toque que estava ausente em sua vida reclusa. Ele cortou um pedaço e provou. Seus olhos se fecharam por um instante de prazer. "Está muito bom, Micaela", ele murmurou, a aprovação sendo o maior elogio. "Obrigado." Ele comeu o bolo rapidamente. A intimidade daquele momento simples era palpável. A atração, que era puramente física para Micaela, começou a ganhar contornos de gratidão e carinho. "Eu vou tomar banho", ele anunciou, a necessidade de lavar a sujeira do dia evidente. Micaela balançou a cabeça, voltando a arrumar a pequena cozinha. Ela escutava o som da água sendo aquecida e os ruídos do banho de Luís na área reservada nos fundos da cabana. A imaginação dela começou a correr solta, visualizando a força daquele corpo, agora despido sob a água. Ela tentava se concentrar nas louças, mas a simples presença dele, mesmo separada por uma parede de madeira, era eletrizante. Enquanto tentava tirar da mente a imagem de Luís tomando banho, um movimento na sombra do fogão de lenha chamou sua atenção. Era algo escuro e viscoso, uma criatura que ela detestava com todas as suas forças. Um sapo. Seu instinto de mulher da cidade reagiu de forma exagerada e incontrolável. Ela soltou um grito agudo, uma nota de pavor que ecoou pela cabana e interrompeu o silêncio da noite. Capítulo 7. O sapo, a toalha e a revelação de força. O grito agudo de Micaela cortou o silêncio da cabana como uma lâmina. Na área de banho, Luís ouviu o som de puro pavor. Em um instante ele esqueceu a água, o sabão e o decoro. A única coisa que importava era a segurança da mulher sob sua proteção. Desesperado, pensando em algum perigo grave, talvez um animal selvagem, um intruso, ele agarrou a toalha mais próxima e a enrolou apressadamente na cintura. Ensaboado e com a água pingando de seus cabelos e corpo musculoso, ele saiu cambaleando da área de banho. A cena era de tirar o fôlego. Micaela estava paralisada, apontando para o chão perto do fogão de lenha, onde um inofensivo sapo se movia lentamente. Mas Micaela não o via mais. Seus olhos estavam fixos em Luís. O vapor da água, o sabão que escorria e o corpo imponente, musculoso e viril mal coberto pela toalha na altura dos quadris. O tecido era fino e o seu pepino desenhado. Ele era o desenho da perfeição, um homem muito bonito.
Ele era uma estátua grega em movimento, bronzeado e forte. Seus ombros largos e seu peito poderoso, que ela apenas imaginara sob a camisa, estavam ali, pulsando com a urgência do resgate. Ele era, de longe, o homem mais bonito e de presença mais avassaladora que ela já vira. O contraste entre a fama de homem das montanhas, bruto e perigoso, e a vulnerabilidade daquele momento, ele despido e ensaboado para salvá-la de um sapo, era chocante. Luiz parou, ofegante a tensão do perigo rapidamente substituída pela confusão ao ver o pequeno anfíbio. O que houve, Micaela? Luiz estava com o rosto cheio de espuma por todo o corpo. Onde está o perigo? Ele perguntou, a voz rouca. Micaela não conseguiu formular uma palavra. Ela apenas apontou, trêmula, para o sapo. Luiz olhou para o animal, depois para Micaela, e o entendimento o atingiu. Um sorriso discreto, quase imperceptível, nasceu em seus lábios. Ele chutou levemente o sapo para fora da porta com a ponta do pé descalço. O silêncio voltou, mas era um silêncio carregado de uma eletricidade quase dolorosa. A toalha precária, o cheiro de sabão, o calor de seu corpo nu, a atração física era um incêndio que Micaela tentava desesperadamente abafar. Ela sentiu seu rosto queimar de vergonha e desejo. Luiz, percebendo a situação e a nudez inconveniente, rapidamente se recompôs. A testa dele se enrugou em um pedido de desculpas sincero. Me perdoe, Micaela. Eu não queria sair assim. Achei que estava em perigo real. Me desculpe por ter aparecido desta forma, ele disse, já voltando em direção ao banheiro, seu andar pesado e rápido. Ele fechou a cortina da área de banho, mas o ar da cabana continuava denso, impregnado da imagem que ela acabara de testemunhar. Micaela ficou parada, o coração batendo descompassadamente. Era o homem mais gentil e bonito que ela já conheceu. Capítulo 8. A retirada envergonhada e o desejo latente. Micaela recuou da cozinha, o rosto ainda em chamas. A imagem de Luiz, o corpo forte, a toalha precária, estava gravada a ferro e fogo em sua memória. A tensão a impediu de respirar normalmente. Ela correu para a cama, enfiando-se sob os cobertores pesados, mas o frio não era o problema, era o calor que emanava de dentro dela. Ela estava pegando fogo, incendiando. Aquela cena, aquele macho alfa que estava em sua frente. Aquele homem que apenas uma parede separava dela. Ela fechava os olhos. Ela não conseguia esquecer a cena. O susto com o sapo havia se transformado na mais poderosa revelação, uma atração avassaladora pelo homem que a salvara. O Luiz que ela imaginava ser apenas um bruto era na verdade um homem de imensa virilidade e de um charme rústico que a fazia questionar todas as suas experiências anteriores. Os toques gentis de Eduardo pareciam agora pálidos e distantes em comparação com a força silenciosa de Luiz. As horas se arrastaram, ela ouviu Luiz terminar o banho, os passos firmes dele pela cabana. Ela o ouviu deitar-se em sua própria cama, do outro lado da lareira, e tentou desesperadamente fechar os olhos. Mas a escuridão era uma tela onde a imagem do peito dele, pingando água e sabão, era incessantemente projetada. O sono veio tarde e com ele um sonho quente e vívido. No sonho, a frieza das montanhas se dissipava, substituída pelo calor da lareira e pelo toque das mãos fortes de Luiz. Ela sentia o peso do corpo dele sobre o seu, e as suas mãos fortes e quentes sobre ela. Ele era como uma fera selvagem, um homem bruto e lenhador que entrava no seu quarto e a tomava. Ela dizia, Luiz, me domine, eu sou sua, e a sua barba, quando encostada à sua pele, fazia com que o seu corpo arrepia-se. Ela acordou no meio da madrugada, o corpo tremendo, o suor frio em sua testa. A respiração estava acelerada e o sonho era tão real que ela precisou de alguns segundos para se situar na cabana escura. O silêncio era total. Micaela não conseguiu mais dormir. Impulsionada por uma curiosidade incontrolável e por um desejo que a consumia, ela se levantou lentamente da cama. Os seus pés descalços mal tocavam o chão de madeira fria.
Ela caminhou até a lareira, que ainda emitia um calor suave, e olhou para onde Luís dormia. Ele estava deitado de lado, a musculatura relaxada, mas ainda imponente. O rosto, sob a luz bruxuleante das brasas, parecia menos duro, quase vulnerável. Ele era a representação física da força e da proteção que ela tanto almejava. Micaela permaneceu ali, observando ele dormindo. Ela se perguntou se ele sonhava com a vida que levava, ou com alguma mulher que o tinha conhecido antes. O coração dela se apertou com um sentimento novo, pontada de ciúme possessivo. Ela estava em apuros, e não era por causa de lendas ou maridos passados. Ela estava se apaixonando pelo homem das montanhas, por aquele bruto que agora o seu maior desejo era ser dele. Ela voltou para o seu quarto. Mal conseguiu dormir. Capítulo 9. O incêndio do ciúme e a consumação do desejo. O nascer do sol trouxe uma surpresa gelada. Enquanto Micaela se esforçava para parecer casual, tentando apagar as memórias do sonho noturno e do despertar na frente de Luís, uma visitante inesperada subiu a montanha. Uma mulher, não uma camponesa qualquer, mas uma linda mulher, com a pele corada pelo vento da montanha e um sorriso aberto. Ela parecia confortável naquele ambiente rústico, e sua chegada imediatamente despertou em Micaela um ciúme que ela jamais havia sentido. A mulher era confiante, e a maneira como ela se dirigiu a Luís, com familiaridade e carinho, fez o estômago de Micaela se revirar. Luís, a entrega da madeira foi feita, ela disse, a voz melodiosa. Trouxe alguns suprimentos que você pediu. Luís, por sua vez, demonstrou uma gentileza e um cuidado com a visitante que Micaela nunca havia presenciado. Ele se levantou, foi até ela, tocou gentilmente seu ombro e a ajudou a descarregar alguns fardos. A interação era fácil, calorosa e totalmente exclusiva. Micaela assistiu à cena em um silêncio fervente. A mulher não era uma ameaça da cidade, mas sim uma ameaça do mundo de Luís. O ciúme a atingiu com a força de uma fêmea selvagem. Ela, que sempre fora tratada como um vaso vazio, agora sentia a necessidade primitiva de marcar seu território. O restante do dia foi um tormento. Micaela se fechou, e quando a noite caiu e a visitante partiu, ela mal conseguia dirigir a palavra a Luís. O jantar foi tenso, a atmosfera da cabana, que antes era de paz, estava carregada de raiva e inveja. Luís, observador e acostumado à leitura de silêncios, notou a mudança brusca. O que está havendo, Micaela? Ele perguntou, a voz baixa, mas penetrante. Você não está falando comigo. O que a incomoda? Micaela desviou o olhar, tentando parecer indiferente. Não é nada, ela respondeu as palavras secas. Apenas cansada. Luís deixou a mesa e caminhou até ela, parando a centímetros de distância. Ele usou os dedos ásperos para levantar suavemente o queixo dela, forçando-a a encará-lo. Você não me engana. Eu vi como olhou para a aurora. Diga-me a verdade. Os olhos dele eram sérios, inquisidores. A proximidade era esmagadora e a força silenciosa dele a desarmou. Quem é ela? Ela sussurrou, a voz carregada de ressentimento. Luís sorriu, um sorriso pequeno e raro que iluminou seu rosto. Ele aproximou a mão e tocou em seu longo cabelo ruivo, deslizando os fios entre os dedos. Aurora é minha amiga, ela é casada e é quem me ajuda a levar os produtos da montanha para a cidade. É só isso. O alívio foi imediato, mas a eletricidade do toque dele era mais forte que a satisfação da verdade. Ele desceu a mão lentamente e a segurou. Era um toque firme, mas gentil. Está tudo bem, Micaela, ele murmurou. Você está segura. A frase, que antes era apenas uma promessa de proteção física, agora tinha um significado totalmente diferente. Micaela olhou para a mão dele, depois para os olhos intensos. Ela não hesitou, não pensou em seus 2 fracassos, em sua suposta esterilidade. Com um movimento que parecia inevitável, ela permitiu que ele dessesse a sua mão e a tocasse mais intimamente. O consentimento foi silencioso, mas eloquente. Aquele toque foi o gatilho que incendiou meses de atração reprimida, de desejo silencioso. Luís não era gentil como Eduardo, ele era paixão pura e bruta, e a entrega de Micaela foi total.
Daquele toque sai a faíscas. Ele a ergue sobre a mesma, e os seus lábios encostavam no dela como se houvesse pressa. A pressa era ter aquela mulher. As mãos dele iam percorrendo a sua pele como ela viu no sonho, e ela sussurrava o nome dele, Luiz, Luiz. Eu te quero, meu macho bruto, e Luiz, ao ouvir, se enchia de energia. Ali mesmo ele a tomou e a fez sua. Micaela, não satisfeita, pediu que ele repetisse a cena do dia em que o sapo entrou na cozinha, e Luiz, cheio de energia e desejo, atendeu ao seu pedido, mas levou ela junto, e mais uma vez embaixo das águas ele a tomou novamente. Aquela casa estava pegando fogo, eles podiam sentir a alta temperatura que incendiava por dentro. O homem das montanhas a amou com uma intensidade que ela nunca soubera que existia. Uma fusão de força e ternura selvagem que a fez esquecer quem ela era e quem ela deveria ser. Eles se amaram pela mais vez ali no chão, à luz da lareira, e a paixão de Luiz era insaciável. O homem que a cidade temia transformou-se em seu amante mais dedicado. Eles se amaram várias vezes, em uma noite que parecia compensar a frieza de 2 casamentos. Micaela não era mais a virgem rejeitada, ela era a mulher desejada por ele, e ele amava tocá-la, tocar em seus melões, em sua cintura, em sua pele. No ápice daquela entrega, ela sentiu uma força desconhecida, uma confirmação silenciosa de que a lenda da sua esterilidade era talvez apenas uma mentira que a semente fraca de outros homens não pôde desmentir. Capítulo 10. A semente certa, o triunfo e o amor eterno. A luz da manhã invadiu a cabana, mas o casal não estava disposto a se render ao dia. A paixão da noite anterior não havia sido saciada, apenas despertada. Eles se amaram novamente pela manhã, com a mesma urgência e intensidade, um juramento silencioso de que a vida de Micaela havia mudado para sempre. O café da manhã foi consumido em meio a olhares carregados de cumplicidade e atração. Micaela não era mais a jovem envergonhada, era uma mulher desperta, dona de seu desejo e consciente da força de Luiz. Foi então que a porta se abriu. Era a Aurora, a amiga de Luiz, que retornava para conversar sobre os negócios da madeira. Ela entrou com a mesma familiaridade de sempre, mas o que viu a fez parar. Micaela estava ao lado de Luiz, com uma aura de intimidade inegável. O ciúme, que antes era uma pontada, transformou-se em uma fúria instintiva. Micaela agiu por impulso, como uma fêmea selvagem defendendo seu ninho. Ela se aproximou da porta, parando a poucos metros da visitante. Ele não está disponível, Micaela declarou, a voz firme e inabalável. O homem das montanhas é meu. Aurora a encarou surpresa com a ousadia da recém-chegada. Luiz, por sua vez, apenas observava a cena com um sorriso discreto. Ele estava orgulhoso da possessividade da sua mulher. Você é só a moça que ele resgatou da cidade, a Aurora retrucou, tentando manter a compostura. Micaela deu um passo à frente. A determinação em seus olhos ruivos era a única resposta. Pois eu digo que ele me salvou para ser dele, Micaela afirmou. Volte para sua casa e deixe-o em paz. A Aurora, sentindo a força daquela declaração e a aprovação silenciosa de Luiz, reconheceu a derrota e se retirou rapidamente. Aurora se dizia ser casada, mas flertava com Luiz, mesmo sem ele perceber. Luiz caminhou até Micaela, abraçando por trás, inebriado por aquela demonstração de posse. Minha guerreira, ele sussurrou em seu ouvido. Nunca pensei que seria defendido assim. Eles se viraram um para o outro, e o pepino que já estava ligado o desejo reacendeu. Novamente eles se amaram, em uma manhã que se estendeu pela tarde, selando a união com a força da paixão recém-descoberta. A vida seguiu com a paixão intensa entre os dois, e no terceiro dia de muito amor, o milagre que a cidade e seus maridos não puderam conceber aconteceu. Dias depois, Micaela começou a se sentir diferente, e as semanas confirmaram o impensável. Ela estava grávida. Eles ficaram em choque. A semente de Luiz havia germinado nela com uma rapidez espantosa. Em apenas 2 dias de intimidade, a virgem seca havia provado sua fertilidade. A lenda estava desfeita. O tempo passou. Luiz e Micaela se casaram, uma união silenciosa e forte nas montanhas.
O primeiro filho nasce forte e saudável, a prova viva da verdade. Micaela não queria voltar para a cidade, mas eles concordaram que era hora de enfrentar o passado. Eles desceram a montanha. Micaela já estava grávida do próximo bebê, sua barriga de 5 meses era a resposta mais eloquente aos anos de humilhação. A cidade parou ao vê-la. A bela ruiva não era mais a rejeitada, era uma mulher radiante, ao lado do homem mais charmoso, viril e forte que já tinham visto Luís, agora o marido protetor e amoroso. A verdade explodiu, foram os primeiros maridos dela que eram estéreis e não Micaela. O escárnio transformou-se em vergonha para a cidade e em inveja para as mulheres, que agora a viam como afortunada, casada com um homem que era a antítese dos maridos fracos da vila. Eles foram à casa do pai de Micaela, que chorou de felicidade ao conhecer os netos, o nascido e o que estava por vir. O senhor Alencastro finalmente teve a sua honra restaurada. Micaela e Luís voltaram para as montanhas. Ao chegarem em sua cabana, longe do barulho do julgamento, eles novamente se amaram. Ele a olhou nos olhos, a luz da lareira dançando em seus cabelos. Você é a mulher da minha vida, Micaela, Luís declarou, a voz grave e cheia de amor. Você me salvou, Luís. Ela respondeu, beijando-o ternamente. Não só do juízo dos outros, mas de mim mesma. Eu me achava quebrada, e você me mostrou que eu sou fértil e inteira. Eu quero ter mais filhos com você, ele disse, o desejo de mais herdeiros agora nascido do amor, e não da obrigação. Porque eu te amo, e eu quero morar para sempre com você nas montanhas. Ela finalizou, selando o destino de sua nova família. O sal da lágrima no travesseiro macio, ecos de juízos passados, frios e vãos. Onde a pureza foi arma, e o amor um desvio, restaram apenas as marcas nas mãos. A beleza feminina não se mede em dote, nem o valor se encerra em um leito estéril e amargo. Seu coração é jardim, não importa o açoite, esperando o homem certo, forte, viril, largo. Se a semente foi fraca, a culpa não é sua, guerreira por instinto, de alma resiliente. Olhe o espelho, mulher. Sua força flutua. Você é a raridade do amor urgente e potente. Sinto minha mão a deslizar na sua pele clara. A proteção que busca está em quem a deseja. Valorize quem vê a rainha que em si mora. Chego perto, meu hálito quente a beija. O bruto gentil te espera. Não tema mais a dor. Viralize sua história. Encontre o seu grande amor. Ricardo Leão. Inacreditável. A Micaela provou que a culpa não era dela, e o brutamontes das montanhas revelou ser o homem da vida dela. Mas me conta uma coisa, qual dos dois maridos, Jorge ou Eduardo, teve a atitude mais imperdoável ao devolvê-la? Deixe seu comentário agora. O seu ponto de vista é crucial para a nossa história. O que você faria no lugar de Micaela?